Oi, e aí, minha gente? Bom, hoje o vídeo que eu quero trazer para vocês vem de uma experiência, né, vem da experiência que eu tenho tido já desde que eu comecei essa minha jornada com lei da atração e de querer manifestar versões mais elevadas de mim mesma, mas que essa semana que passou, assim, foi muito flagrante o que estava acontecendo e o resultado de todo esse trabalho que eu tenho aplicado em mim e que eu tenho né, me feito de cobaia, vamos dizer assim. Então a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é se tornando uma pessoa magnética. Antes de começar a falar de exemplos e de falar quais foram as etapas que eu fui seguindo até agora, eu queria lembrar para vocês o conceito de magnetismo. A gente fala bastante, né? Quando a gente fala de lei da atração, a gente fala bastante de vibração. E vibração, lógico, é a base da lei da atração, porque a lei da atração é uma resposta à tua vibração, a vibração que você emana predominantemente. E a gente está emanando a vibração o tempo todo, que seja de forma consciente, através de técnicas ou através da tua vontade de alcançar alguma coisa, ou inconscientemente, porque respirar, quando a gente está respirando, a gente está emanando uma vibração, e respirar é uma manifestação, né, dormir, acordar, todas essas coisas que a gente faz no nosso cotidiano que são mecânicas, são coisas que, né, são atitudes que a gente faz e que emanam vibrações e que são manifestações, mesmo a gente não dando o crédito para elas como manifestações. Mas então, qual é a diferença entre a vibração e o magnetismo? Vibração é algo que a gente emana. Já o magnetismo é algo que a gente atrai. Eu lembro, gente, eu acredito que eu devo ter mencionado em algum vídeo onde eu falava sobre realidade sem contrastes, ou vendo, eu não lembro o nome do vídeo, mas eu vou dar uma olhada aí, se for o caso eu linko em eu coloco em algum lugar da tela. Mas quando a gente entra em realidade sem contrastes, uma das coisas que mais me chocou, que mais me chamou a atenção, era justamente o fato de eu sentir a vibração vindo em sentido contrário. Ou seja, eu não estava só emanando a energia dos meus desejos, eu estava recebendo, eu estava magnetizando, eu estava atraindo aquelas energias do que eu queria para mim. Então, magnetismo é justamente isso, é você se tornar um ímã, uma pessoa atratora, né? Atraente. Atratora no sentido de você atrai, você como um ímã, você atrai tudo que esteja em ressonância com você e com as coisas que você quer e com a tua vibração predominante, lógico, porque você pode querer só que a tua vibração é Z, então por mais que você queira A e que você receba coisinhas assim ligadas ao a tua vibração é a Z, então você vai receber muito mais do Z do que o A. Tô entendendo? Pois bem, minha gente, se vocês acompanham já o meu canal desde a época que eu fazia leitura de tarô, vocês podem ter reparado que desde a primeira reflexão, cada uma das minhas reflexões são passos. Pecinhas do quebra-cabeça para a gente se tornar versões mais elevadas da gente mesmo. Em cada vídeo eu fui falando por etapas que eu fui passando enquanto eu estava nessa coisa de analisar as minhas emoções, prestar atenção nas minhas emoções, prestar atenção nos meus pensamentos, fazer uma dieta mental, fazer uma dieta emocional, ou seja, não ficar passando muito tempo, né? Tipo, processar a dor e deixar ela para trás, processar pensamentos negativos e deixar eles para trás. Tudo isso daí, né, tudo que eu fui postando em cada uma das reflexões foi como uma sequência de tudo que eu estava vivendo e que foi, aos poucos, me tornando uma pessoa magnética. No começo, gente, quando eu comecei a me tornar uma pessoa magnética, já faz um bom tempo que eu me sinto uma pessoa magnética, mas eu não associava o que estava acontecendo na minha realidade com esse magnetismo. Eu achava que as pessoas elas eram atraídas para mim na minha vida porque eu sou muito mais sorridente do que um francês. Então, lógico, quando você é uma pessoa sorridente e que a maior parte das pessoas estão sempre de mau humor ou de cara fechada, você chama atenção, certo? Então, na minha cabeça, era só por causa disso, não era vibracional, não era o que eu estava emanando para o mundo. E aí, o tempo foi passando, eu fui reparando que as pessoas cada vez mais olhavam para mim, e a semana passada foi, assim, o ápice. Aliás, não foi nessa semana, mas por exemplo, quando eu estava no Brasil,
Teve um dia que eu fui andar no centro de Santo André lá, porque eu fui comprar coisas que eu queria trazer pra França. E eu lembro que só o fato de eu estar andando na rua, tipo, as pessoas olhavam e eu comecei a ficar desconfortável, porque eu falei assim, ou eu tô com a cara suja, ou eu tô com o zíper aberto. Sabe quando você não coloca o crédito no teu magnetismo, você acha que tem alguma coisa de errado. E eu lembro que quando eu fui pegar o ônibus pra voltar pro hotel, a pessoa, né, eu fui lá pedir informação pra uma senhorinha. A senhorinha, ela me olhava assim, ó, como se ela estivesse vendo sei lá, uma pessoa famosa. Sabe quando você olha com aquele encanto, assim? E eu fui lá e perguntei se o ônibus que eu queria pegar passava ali. Ela falou que passava. E aí a mulher, ela, tipo, eu sentia que ela queria conversar, queria puxar assunto. Então ela começou eu não lembro o que ela falou, eu fui lá respondi, ela começou a conversar. Mas eu via no olhar dela o encanto. Tipo, um encanto. Como se ela estivesse falando assim, uma pessoa assim, ó. Tipo, uma deusa grega ali, ó. Não, gente, e eu tava. Sinceramente, eu pensei assim: isso é o jeitinho brasileiro, as pessoas são gentis mesmo, eu entendo, eu sei como que é brasileiro, eu também sou brasileira, então eu também tenho esse lado aí. É por isso, né? Não é porque eu estou trabalhando meu magnetismo e o meu magnetismo tá forte, não tem nada a ver. Aí, quando eu voltei pra França, essa semana que passou aí, eu lembro que a mocinha que trabalha na cafeteria, ela tava de férias, e aí veio uma outra mocinha substituir. E eu lembro que cada vez que eu vinha pedir meu café de manhã, eu sorria, falava bom dia, eu queria um café e tal. E ela me servia assim, tipo, também me olhando com essa mesma cara de encanto. E aí eu achei estranho, né? Aí eu puxava papo, conversava um pouquinho com ela, e a mocinha assim, ó. E eu sei, gente, que quando eu tô falando isso, eu não tô falando que existe atração sexual, atração, mas existe uma atração, alguma coisa que tinha ali na minha cara, ali, ou na minha vibe, na minha vibração, que tava encantando a pessoa que tava ali na minha frente. E eu tava, né, eu conversava um pouquinho com ela, depois, e eu reparava que eu ia sentar no meu cantinho lá para começar a trabalhar, não sei o quê, e quando teve um momento que eu olhei, ela tava assim, tipo, olhando pra mim, e eu não tava nem entendendo, sabe? A mina prestando atenção em tudo que eu tava falando com os meus amigos, né, com os meus colegas de trabalho, ela prestando atenção em quando os usuários iam perguntar alguma coisa, como eu tratava, né? E aí, no dia seguinte, ela veio falar, nossa, você é realmente apreciada aqui na empresa, né? Aí eu falei assim, acho que eu posso dizer que eu sou, porque... Mas eu sempre falo, é amor correspondido, porque eu também aprecio cada uma das pessoas aqui, então eu acho que é só um reflexo, sabe? Ela, não, porque você é muito carinhosa, porque você é muito sorridente, porque você é isso, porque é aquilo, eu fiquei até incomodada, assim, sabe? Mas eu falei, obrigada, não sei o quê. Tá, passou. Essa semana, nessa mesma semana, a mocinha que faz a limpeza tava de férias, então veio uma outra senhorinha lá fazer a faxina. E eu lembro que ela já tinha vindo na empresa várias vezes, e ela já tinha falado que eu era uma mocinha muito bonita. E eu lembro que a fulana, gente, teve uma hora que eu peguei o elevador pra ir pro meu escritório lá, pra sala onde eu trabalho. A mocinha lá, tipo, a senhorinha lá, correndo, assim, ó, só pra pegar o elevador comigo. E aí, tipo, ela me olhava assim, com a mesma carinha de encanto, assim. Ela, me fala, você é solteira? Eu falei assim, acho que a mulher tá tentando me empurrar pro filho dela, alguma coisa assim, né? Não é possível. Eu falei, só. Aí ela, você tem carta? Não, você tem carro? Aí eu falei, não tenho carro. Então você não tem carta? Tenho, mas eu não tenho carro, eu uso o carro da empresa. É bom, né? É bom ser independente. Aí é bom ser independente. Tipo, não entendo nada. E a moça assim. Eu falei, meu Deus do céu, que porra é essa, né? Tipo, passou. Chegou acho que foi na quinta-feira. Eu fui num jurista, porque, gente, eu ainda vou falar sobre essa proposta de trabalho que eu recebi no meu trabalho, que foi muito assim. Mas enfim, eu fui num jurista para me informar né, se eu deveria aceitar a proposta, por causa que isso daí ia mexer com o meu visto e com a minha vida aqui na França. Aliás, eu ia mudar da França. Mas enfim, isso daí eu vou falar para vocês em outro vídeo, talvez. Mas enfim, eu sei que enquanto eu tava conversando com a jurista, a gente tava num grupo de pessoas. Então ela conversava falando com as pessoas, mas tipo,
ela passou praticamente o tempo todo, né? O tempo todo que ela tava explicando as leis e tudo, porque nós todos naquele grupo tinha algo em comum, né? A gente tava tudo indo em busca de informações sobre trabalho, então ela tava falando isso em grupo, porque tinha muita gente. E a senhorinha ali, aliás, o nome dela era France, né? Tipo, França. E aí a senhorinha lá, ela me falando, tipo, ela conversando com todo mundo, só que ela conversava com todo mundo olhando pra mim com aquela cara de encanto ainda. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, gente? Tipo, ou eu tô com uma maquiagem borrada, não é possível. Até que nesse mesmo dia eu fui no cabeleireiro mais tarde, só pra cortar as pontas assim, ó. E aí entrou um cara lá, que era amigo do cabeleireiro. E aí o cabeleireiro tava cortando meu cabelo e falou assim, eu quero que você corte meu cabelo aí, só que eu não tô com muito tempo. E aí ele começou a brincar, né? Ele olhou pra mim, ele começou a brincar. Ele falou assim, pega essas maquininhas, sabe, pra raspar o cabelo. Raspa tudo, aí que vai rápido. Eu falei assim, se ele raspar o meu cabelo, pode ter certeza que eu vou tirar um facão de algum lugar e eu corto a mão dele. E a tua também por ter dado a ideia. Aí ele, ai, que horror! Eu falei, tem que tomar cuidado, né? A gente fica julgando pela carinha de princesa da pessoa, vai saber, a pessoa talvez tenha umas ideias mais assim, torta. Enfim, eu só sei que o cara ficou brincando lá comigo durante um tempo e eu comecei a fazer umas piadas com ele também, mas assim, gente, sem segundas intenções. O cara devia ter uns 60 anos ali, ó, né, tipo, nada a ver, da minha parte, pelo menos. E aí o cara falou, ele tava lá, ele veio, chegou perto e falou, o cabelo dela é bonito, né? Aí o cabeleireiro, o cabelo dela, além de ser bonito, ele é fácil de lidar, porque ele ainda não foi tingido, então, ele é macio, que não sei o que, eles estavam lá conversando sobre o meu cabelo, ele falou assim, mas não é só o cabelo, ela também é linda, ela também é bonita. Aí eu fiquei meio assim, eu fiquei sem graça, eu falei, obrigada. E aí o cara, gente, foi aí que o cara começou a me olhar da mesma forma encantada que todo mundo ali, ó, durante esse tempo todo. Ele, mas você é bonita, sabia? Não, mas sem brincadeira, você é bonita, você é muito bonita, você é linda. Tipo, eu tenho que falar. Você não acha ela linda? Ele fala isso pro cabelo. Você não acha ela bonita? Ela é uma moça muito bonita. Eu falo, obrigada, né? Mas vocês estão me deixando com vergonha. Ele, não, mas, sinceramente, você é muito linda. Vamos tomar uma cerveja juntos? Vamos tomar alguma coisa juntos? Eu quero te convidar pra sair. Quer sair comigo? Desse jeito. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, eu só quero voltar pra casa, eu tô super cansada, não. E amanhã eu ainda acordo cedo, não. Ele, não, por favor, eu te pago uma cerveja, eu te pago um vinho, o que você quiser. Mas vamos sai comigo, por favor. Você é muito linda. Você é muito linda. E o cara, gente, né? A partir desse momento, o cara não tirava o olho de mim. E quando ele olhava, ele tava com aquela mesma cara de encanto, assim, ó. Aí eu falei, meu Deus do céu. Isso tudo em uma semana. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E Nerbin, o que tá acontecendo? E aí meu Nerbin começou a sair, né, tipo, puxar a lista de coisa. A lista de coisas que eu tava fazendo por mim, já durante há muito tempo, mas assim, que eu tenho feito por mim, o que tem me tornado uma pessoa magnética. Então vamos lá, minha gente, eu vou falar pra vocês os passos que eu fui seguindo na minha vida. Aí, lógico, como sempre eu falo, se vocês sentirem que vale a pena tentar aplicar na vida de vocês, eu super aconselho. Nada do que eu vou transmitir aqui pra vocês é algo que vai trazer... né, que vai, como que eu posso dizer, prejudicar vocês. Às vezes, quando a gente mexe em feridas muito antigas ou que ainda estão semi-abertas e que quando a gente vai mexer vai sangrar de novo, pode parecer que é algo negativo, mas o segredo de tudo, gente, o segredo para se tornar uma nova versão de si mesmo, ou se tornar uma versão mais elevada de si mesmo, é a persistência. A persistência é a nossa melhor amiga. Porque mudanças radicais podem acontecer de uma hora para outra? Podem, mas quando a gente está muito tempo operando de uma certa forma, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai mudar completamente, a não ser que a gente esteja realmente pronto para deixar o nosso ego para trás, para deixar antigos vícios para trás, para deixar velhos hábitos para trás, e aí começar uma nova realidade, né? Pular por uma realidade... uma realidade que é como se fosse uma realidade paralela ali, onde você já é aquela pessoa que já superou todas, né,
já superou teu ego, já superou todas as dificuldades, as dores da tua alma e assim vai, ok? Então vamos lá, gente, vamos falar quais são essas etapas que eu fui seguindo e que me tornaram uma pessoa magnética. A primeira etapa e a mais importante, principalmente quando a gente ainda tá muito, né, a gente tá ressoando muito ainda, a gente tá muito alinhado com o nosso lado sofrido, é ir em busca de coisas que nos fazem feliz. Eu sei que parece clichê, mas não é clichê, é muito real. Quando a gente está muito, né, muito identificado com o nosso lado sofrido, o que acontece é que a gente tem a tendência de sofrer muito mais do que ser feliz. E enquanto a gente ficar nessa espiral de dor, a gente não tem como sair. É como Einstein já tinha falado, né? Que enquanto você faz as mesmas coisas, você não pode esperar lá os resultados. Então, se a tua tendência é estar predominantemente sofrendo, enquanto você ficar naquele sofrimento e se deixar levar por aquele sofrimento e não fazer nada para sair daquele sofrimento, não adianta esperar uma mudança, porque essa mudança não vai vir. Ou se vier, talvez você nem chegue a reconhecer, porque a mudança talvez esteja numa vibração A e você esteja numa vibração Z. Então, é como se viessem as coisas boas, mas você não enxergasse essas coisas boas, porque o teu olho ainda não está treinado, né? A tua mente ainda não está treinada o suficiente a reconhecer coisas boas para você. Você acaba enxergando coisas boas como uma ameaça para a tua zoninha de conforto. E aí o teu ego, o teu lado sofrido, vai enfiar um monte de caraminhola na tua cabeça para você não sair da tua zona de conforto. Então, ir em busca da felicidade é o primeiro passo. Quando já aconteceu, gente, de eu estar tão deprimida, tão para baixo, que eu não tinha forças de fazer algo para mim me sentir feliz. Já aconteceu isso. Então, que eu passava, assim, praticamente todos os meus finais de semana dormindo ou deitada, chorando. Então, o que meu Inner Being me enviou nesses momentos para mim sair deles? Eu ficava me imaginando feliz. Não necessariamente fazendo alguma coisa, mas eu ficava me imaginando feliz. E isso passava, assim, tipo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E toda semana eu pensava nisso. Eu feliz, até que chegava um momento que me batia um impulso do nada, uma vontade do nada, que eu sentia vontade de fazer alguma coisa, e a hora que eu fazia, eu sentia aquela alegria que eu estava imaginando já há algum tempo. E isso, gente, é poderosíssimo, inclusive, por exemplo, quando você tá muito cansado, que você tem, sei lá, tem que fazer faxina, mas você não tem ânimo de fazer faxina. Esse tipo de técnica, vamos dizer, é uma técnica, também me ajudou nesses pontos. Quantas vezes, gente, eu chegava aqui mó cansada, não tinha vontade de cozinhar nem nada, aí eu deitava, assim, eu só cozinhava uma porcariazinha, assim, ó, tipo macarrão ou alguma coisa que é rápido. Aí eu cozinhava e eu deitava, assim, com um pouco de culpa, e eu pensava assim, meu, não, deixa eu me imaginar, assim, cozinhando algo um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, pra mim também não destruir minha saúde, né? E aí eu pensava e acabei colocando isso em prática. Um dia me apareceu uma propaganda de um serviço aqui na França que se chama HelloFresh, que você escolhe os menus que você quer para a semana, quantos pratos você quer para a semana, e eles te enviam uma caixa com todos os ingredientes, você só tem que cozinhar. E como é tudo tão simples, vamos dizer assim, tem receitas que são super simples, tipo, eu comecei a retomar esse gosto para cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, ainda não gosto, mas assim, eu me dou esse esforço. E isso foi só de ficar me imaginando cozinhando, me imaginando fazendo as coisas. Então, quando você está muito afundado em alguma vibração muito negativa, ou quando você está muito identificado com o teu lado sofrido, você não vai ter forças para ir em busca da tua felicidade. E nesse caso, eu acho que o primeiro passo é começar a se imaginar feliz. Porque aí uma hora, enquanto você for se imaginando, quanto mais você for se imaginando isso daí, esse pensamento vai começar a tomar força, vai começar a tomar momentum, e o universo vai começar a fazer as coisas se mexerem, irem se alinhando até você receber aquele impulso de agir, e você vai agir e você vai ver que valeu a pena ter esperado, que valeu a pena não ter ido contra a tua própria vontade ou a tua própria falta de vontade,
tudo tem um propósito. É só uma questão de respeito consigo mesmo. Mas quando vocês já têm força para ir em busca do que faz vocês felizes, a questão é, eu sempre faço eu sempre peço pro meu inner being, falo, inner being, me inspira em alguma coisa que vai me deixar feliz. Eu nem sei direito o que, mas me inspira em alguma coisa. E, gente, cedo ou tarde me vem na cabeça alguma coisa assim, tipo, eu vou ir dar uma caminhada na floresta. E aí, quando eu volto pra casa, eu já tô numa outra vibe. Então, saber respeitar esses impulsos e ir em busca deles, né? Tipo, você recebeu a vontade de ir lá, sei lá, de fazer as unhas, então vai fazer as unhas. Você recebeu o impulso de ir lá fazer uma sobremesa, cozinhar, né? Assar um bolo, vai lá e assa um bolo. Segue esses impulsos, porque isso é ir em busca da tua felicidade. E quanto mais você segue esses impulsos, mais você vai começando a entrar em alinhamento com a tua alma, mais você vai ressoar com a tua alma. E aí a tua vida começa a mudar, né? Tipo, a tua vibração vai mudar e aí a lei da atração vai trazer para você outros resultados mais felizes. Outro ponto importantíssimo para você se tornar uma pessoa magnética é não se contentar com menos do que você quer. Às vezes, gente, a gente tem essa coisa assim, ó, a gente não se ama o suficiente, então a gente fala assim, eu quero o A. E o A tá ali no topo, né? E aí a vida vem lá e te apresenta o C. Aí você fica assim, é legalzinho, mas não é bem o que eu queria, né? Aí você pensa assim, mas e se o A nunca vir? Não, porque pode ser que eu nunca conquiste o A, né? Então, será que vale a pena querer o A? Será que eu quero mesmo o A? Acho que finalmente eu não quero o A, não. Acho que eu quero o C. E aí você começa a se convencer de que você quer o C e você nunca vai além por medo, porque é só uma questão de medo. Você tem medo de não conquistar o que você quer. Então, ou porque talvez você acredite que você não mereça mais do que aquilo, ou que você nunca vai conseguir manifestar aquilo. Então, vocês estão vendo que é só uma questão de amor próprio? É só uma questão de você não estar se escolhendo. E se escolher é uma grande prova de amor consigo mesmo que te torna uma pessoa magnética. Então, quando você quer A e a vida te entrega C, é uma opção. Você pode escolher de ficar com C porque você tem, né? Você pode escolher de querer ficar com C, mas o que eu me questiono sempre é, será que é aquilo mesmo que eu quero? E aí a gente tem que ser muito honesto, gente, muito honesto mesmo para se dizer, é isso mesmo que eu quero ou não. Na verdade, não é isso que eu quero, mas é que eu simplesmente não acredito que eu posso ir além. Vou dar um exemplo para isso, gente. Vocês lembram bem do americano lá, que eu falei que voltou a me procurar e que não sei o quê, e ele tava sendo todo fofo e tudo. E eu lembro que quando ele voltou, eu tava conhecendo uma outra pessoa e eu acabei meio que me questionando se era essa outra pessoa que tinha muito mais a ver com o que eu queria, com, né, o tipo de pessoa que eu queria perto de mim, para uma relação e tudo. E aí o americano voltou e aquilo tudo mexeu comigo. E aí durante um tempo eu comecei a me convencer que eu queria o americano. Eu acreditava que era eu que criava a minha realidade, mas não a 100%. Né? Tipo, eu acreditava em muitas coisas que bloqueavam o que eu queria manifestar com a outra pessoa. Então eu acabei meio que deixando a outra pessoa de lado, me investindo no americano, só que quanto mais eu me investia nele, mais eu sentia que ele não estava me dando o que eu queria, que na verdade verdadeira não era nem ele que eu queria, porque cada vez que a gente estava super bem, eu pensava no outro. Aí eu falei assim, ou eu tô me auto-sabotando, ou eu não tô sendo honesta comigo mesmo. E aí eu tive que ser honesta comigo mesmo. E aí, honestamente, eu olhei pra mim e falei assim, o que você realmente quer? Você quer realmente esse americano ou não? Porque se você quer, a gente vai investir. A gente vai investir para manifestar ele. Mas se você não quer, você tem que entender o porquê que você tá segurando ele na tua vida. E aí eu tive que ser bem honesta comigo mesmo, né? Tipo, eu gostava da companhia dele. Fazia bem ter a companhia dele. Só que o que eu não, né? O porquê que eu tava tão contente com a companhia dele? Porque a companhia dele era incrível? Não, era porque tinha uma parte minha que não acreditava que eu podia conquistar mais do que eu tava conquistando ali com ele. Ele me dava atenção, só que ele não estava me dando o que eu queria, que era mais do que aquela atenção. Então, será que eu queria ele realmente na minha vida? E eu fui lá, decidi que não, e eu terminei com ele. Eu sofri, gente, eu sofri bastante. Mas hoje, que já passou um tempo, eu
eu sinto que eu fiz a coisa certa, porque não era ele, não era ele. Algo dentro de mim me diz que não era ele. Só que durante um tempo eu quis me convencer que era ele, porque tinha uma parte minha que não acreditava que eu podia conquistar mais. E isso, gente, a gente tem de ser muito honesto consigo mesmo. Dói ser honesto, dói a gente reparar que por mais que a gente já esteja trabalhando o nosso amor próprio e o nosso conceito, nosso autoconceito já durante muito tempo ainda não é o suficiente pra gente ir lá e manifestar a vida dos nossos sonhos, mas aí você tem a opção, ou você para o teu trabalho pessoal e você aceita menos do que você quer, só que aí não reclama, né? Não diz que a lei da atração não funciona, não diz que a vida é injusta. Não, você vai lá e assume a culpa da... Eu nem gosto de falar de culpa, porque não é uma questão de culpa, é uma questão só de você aceitar o que você está se dando. Só que se você está se dando pouco, não adianta também esperar mais de outras pessoas. Então, se outras pessoas não estão te dando mais na tua vida, a pergunta que eu tenho para te fazer é: e você? Você está se dando mais? Ou você está se contentando com menos do que você quer porque você tem medo de não alcançar o que você quer? Dói, mas vale a pena, porque isso te faz ser uma pessoa magnética. E quando você tem força o suficiente de assumir que você não estava tendo mais porque você não estava se dando mais, ou quando você tem força para assumir de bater o pé, assim, ó, com você mesmo e falar assim, não é isso que eu quero. Infelizmente, por mais que eu esteja gostando disso daqui, isso daqui é 1% do que eu quero viver. Então, tô pronta para abandonar os meus sonhos, porque se eu estiver vivendo isso, eu não vou viver os meus sonhos. Então, aí é você de responder. Porque se você tem forças para ir em busca dos seus sonhos, pode ter certeza, os teus sonhos, eles vão chegar até você. Você vai manifestar os seus sonhos. E é por isso que você vai manifestar, porque quando você se escolhe, quando você se coloca em primeiro lugar, você se torna uma pessoa magnética. E uma pessoa magnética é o quê? É um imã. Um imã que atrai justamente o que essa pessoa quer para a vida dela e o tanto de importância que ela dá para os próprios sonhos. Então, quanto mais importância você der para os seus sonhos, quanto mais prioridade você der para si mesmo e para os seus sonhos, mais você vai se tornar uma pessoa com uma vibração maravilhosa, uma vibração que vai de encontro com o que você quer, e aí sim, você se torna uma pessoa magnética e atrai o que você quer. É lei. É lei. Outra atitude muito importante para quem quer se tornar uma pessoa magnética é voltar o olhar para si. Gente, desde que eu comecei a voltar o meu olhar para mim mesma e que eu parei de olhar para a vida dos outros, ou eu parei de viver a vida que os outros queriam que eu vivesse, desculpa. O quanto eu fui chamada de egoísta, porque, querendo ou não, isso era uma crença minha também. Eu acreditava que quando eu olhasse só para mim e só para o que eu estava sentindo, e que eu respeitasse o que eu estava sentindo, e que eu respeitasse as minhas próprias vontades, indo às vezes contra a vontade dos outros, eu via isso como egoísmo. Só que, e lógico, se eu via isso como egoísmo, o que a lei da atração faz? Ela me mostra pessoas me mostrando a minha crença. Então, desde que eu comecei a olhar para mim, a parar de me ver como uma vítima, a olhar para as minhas vontades, olhar para os meus desejos e começar a bater o pé para mim defender os meus desejos, indo às vezes contra os desejos dos outros, respeitando os meus limites, respeitando quem eu sou. Lógico, gente, eu fui massacrada, né? Tipo, egoísta. Nossa, que cruel, que egoísta. Só que isso, gente, esse fato de eu me respeitar e de eu respeitar as minhas vontades me tornou uma pessoa magnética. Por quê? Porque as pessoas olham pra mim hoje, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, elas olham pra mim e elas têm de reconhecer, por mais que algumas pessoas, porque eu não agrado todo mundo, lógico, acho que ninguém agrada, ou talvez isso seja só uma crença limitante, mas assim, mesmo as pessoas que não gostam de mim, já tiveram pessoas que falaram assim, a gente não é super amigo, mas eu tenho que reconhecer que você, quando você bate o pé, né, quando você sabe defender os teus valores, você sabe defender a tua vontade, e isso é digno de admiração. Gente, eu já escutei isso de pessoas que eu sabia que não iam com a minha cara. Então, não é valoroso de você escutar uma coisa assim?
Pra mim tem valor. Lógico que eu escutei muitas pessoas falando que eu era egoísta, mas a gente tem de ser egoísta. Porque enquanto uma pessoa quer que você faça A e você também quer fazer A, não tem problema. Você vai obedecer a pessoa vai ficar feliz, você vai ficar feliz. Por quê? Porque o desejo do A era um desejo mútuo. Os dois lados queriam. Só que pensa aí, uma pessoa te fazendo, querendo que você faça B e você não quer fazer B. Você se sente mal fazendo B, você se sente não respeitado fazendo B, você se sente invadido fazendo B, você se sente agredido fazendo B. Você vai querer fazer o B só porque o outro tá querendo que você faça o B? Não, não. Só que muitas pessoas, inclusive antes eu fazia, porque para mim era mais importante manter como fala? O bem-estar entre todo mundo, então manter uma boa convivência com outras pessoas. Então, olha o quanto a gente se sabota, né? E enquanto eu era desse jeito, todo mundo me massacrava. Tipo, eu era o saco de pancada de todo mundo. Mas por quê? Ninguém via brilho em mim. Mas por quê? Porque eu também não tava, né? Tipo, a primeira pessoa que deveria me respeitar tinha de ser eu. E eu não estava me respeitando, porque eu estava respeitando a vontade dos outros. Então, quando eu comecei a respeitar as minhas vontades, as pessoas que eu sempre obedeci, que eu sempre fui de encontro com o que a pessoa queria que eu fosse, foram as primeiras a se revoltar contra mim. Só que eu tenho certeza que essas mesmas pessoas intimamente pensam assim, ué, essa daí tem mais coragem do que eu. Porque essas pessoas que tentam colocar você dentro de uma caixinha, geralmente são essas pessoas que estão dentro de uma caixinha, na caixinha de outra pessoa, na caixinha de outras pessoas. Por isso que tem de colocar cabresto nos outros. Porque a pessoa já tem cabresto de outras pessoas e ela, né, ao invés de ter forças para tirar o cabresto e ser livre, ela prefere colocar cabresto nos outros para não se sentir menos. Gente, isso daí é uma grande pegadinha do ego. Todo mundo passa, todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso e ainda passo em alguns sentidos. E eu tenho, né, tipo, eu tento me controlar como todo mundo. Eu tento olhar para esse meu lado com compaixão e modificar. Porque cada vez que eu me sinto né, obrigada a fazer a vontade de outras pessoas, porque às vezes, gente, a gente não tem muita escolha, né? Quando sei lá, quando você tá no trabalho você depende do teu trabalho, né? E querendo ou não, você não pode falar pro teu chefe, ó, vai tomar no teu fiofó, não tô a fim de fazer isso. Nesse caso, gente, se são coisas que alguém quer que você faça, mas você não quer fazer, mas você tem de fazer porque você depende daquela pessoa, nesse caso, eu aconselho a vocês a buscarem valor naquilo para vocês. Não é o valor do outro. E isso eu posso dar um exemplo. Quando eu fui passar a carta, gente, eu já falei 1000 vezes que eu tenho horror de dirigir. Só que eu lembro que quando eu tava fazendo aula de direção, a minha professora, visto que ela via o quanto eu sentia medo, ela me colocou um dia para dirigir um carro com marcha automática. E, gente, mudou a minha vida, porque um carro com marcha automática né, tira metade da tua responsabilidade ali no volante, né? Porque quando você tá no volante e que você é obrigado a analisar todos os... né, tudo que tá ao teu redor e ainda tem que pensar, mudar de marcha, frear, avançar... No começo, quando você ainda não tem o hábito, é muito difícil e contribui com o estresse. Então, tava contribuindo com o meu estresse. Então, a professora foi lá e me fez dirigir um carro com marcha automática. E aí, gente, foi adorado pra mim. Eu falei, quero passar a carta com marcha automática. E eu fui lá e falei com o meu chefe. Falei, então... A minha professora foi lá e me fez dirigir um pouco um carro de marcha automática e ela acha que é mais adaptado para mim, e eu também acho que é mais adaptado para mim, visto o tanto de medo que eu tenho de dirigir, que eu tenho de passar uma carta com marcha automática. E o meu chefe falou, de jeito nenhum, o carro que a gente tem aqui é de marcha manual, então você vai passar de marcha manual. Eu vou falar para vocês, gente, que eu escutei o que ele me disse de atravessado. Eu falei, não quero. Tinha uma parte minha que não queria. Eu falei, não quero ir contra isso, porque lá eu tô falando das minhas emoções, assim, mais profundas. Era algo muito, muito, muito que ativavam muitos gatilhos em mim. E aí o meu inner being, lógico, me ajudou a enxergar, a buscar valor naquilo. Porque eu falava assim, não quero dirigir, não quero ser responsável pela vida de outras pessoas, que não sei o que, blá, blá. Só que aí o meu inner being
né, ele me ajudou a encontrar valor naquilo. Querer passar a carta eu queria? Não. Só que aí o meu Nurbin começou a me mostrar os pontos positivos de ter uma carta. Eu ia poder ir fazer compras com o carro, eu ia poder ser mais independente, eu ia poder manter o meu trabalho, porque eu tive que escutar, né, que se eu não tivesse a carta, eles não iam querer me guardar. Então, o fato de ter a carta ia me abrir muitas portas. O fato de ter a carta manual me permitiria dirigir um carro de marcha automática, o que não acontece no contrário, porque aqui na França quem tem a carta de carro com marcha automática não pode dirigir carros de marcha manual. Fala, até pode, mas tem que fazer um estágio e não sei o que. Bref. Para resumir a coisa, o meu Nurbin começou a me mostrar valor para mim, não para a empresa, para mim. O que aquilo lá ia trazer de bom para mim? E aí eu acabei fazendo meio que contra a vontade, mas pensando no que aquilo ia estar beneficiando a mim. E aí eu fui lá, passei a carta e hoje eu realmente não me arrependo, porque hoje eu tenho mais segurança no volante, mesmo ainda não sendo algo que eu gosto de fazer, eu tenho mais segurança no volante e eu tenho mais leveza, assim, sabe? Eu não fico mais assim, ó, no volante. E de alguma forma aquilo me trouxe mais uma camadinha de magnetismo, e isso colocou uma aura em mim da pessoa corajosa, da pessoa que vai atrás, coisa que eu não estava necessariamente buscando, mas isso é o quê? Quando você olha uma pessoa e fala, nossa, meu, que corajosa, nossa, a pessoa vai lá, né, tipo, ela vai atrás dos sonhos e que não sei o quê, e ela supera obstáculos, é o quê? Isso é uma pessoa magnética. Então, mais um passo, né? Mais uma camadinha de magnetismo para minha pessoa. Outro ponto importantíssimo para você se tornar uma pessoa extremamente magnética é ter compaixão com os outros e ter compaixão com você mesmo. Quando você tem compaixão com outras pessoas, isso não quer dizer que você vai fechar os olhos para os erros das pessoas. Isso quer dizer que você talvez até diga para a pessoa, olha, o que você tá fazendo aí não é bacana, mas também não adianta nada ficar olhando para isso. O negócio é bola para frente, vamos olhar para frente e vamos ver o que a gente pode tirar de lição e de bom disso daí que acabou de acontecer. É só não repetir os erros. Quando você é capaz de falar isso para alguém, quando a pessoa está num momento de dificuldade, pode ter certeza, você se torna completamente uma pessoa magnética. E quando você começa a fazer isso por você mesmo, você não precisa falar nada para ninguém e as pessoas começam a enxergar esse teu lado amoroso como uma aura mesmo, como uma aura magnética. Você se torna uma pessoa que brilha no olhar dos outros. Por isso que eu falei, né? Eu tenho postado umas frasezinhas lá no Instagram, né? A última que eu postei não tem nada a ver, eu não lembro exatamente a frase, mas não tem nada a ver com a maquiagem, com a roupa que você tá vestindo, com o perfume que você tá usando. É tudo uma questão de vibe. E essa vibe você constrói, você vai construindo a tua vibe fazendo esses passos aí que eu fui falando até agora. Então, quando você tem compaixão com os outros e quando você tem compaixão com você mesmo, isso não quer dizer que você vai aceitar o comportamento dos outros ou vai aceitar o teu próprio comportamento, sem tentar, no teu caso, sem tentar se modificar, mas isso quer dizer que, ok, foi assim até então, ok, olha lá, não serve de nada eu ficar olhando pro que já foi, então deixa eu olhar pro que vai ser, do que eu gostaria que fosse. Isso é uma prova de amor e isso te torna uma pessoa altamente magnética. Então, se vocês estão querendo manifestar coisas incríveis na vida de vocês, eu acho que trabalhar esse magnetismo já é uma grande coisa, porque quando você é um imã, você não precisa mais se esforçar para nada. Tudo vem até você. Você vira aquele pachá. Não, tô brincando, gente, mas você vira aquela... Você entende que quando você tá se esforçando, é lá que você entende que quando você tá se esforçando demais, que a coisa tá ficando cansativa, você está indo pelo lado errado. Não tem valor naquilo que você tá fazendo. Aquilo que você tá fazendo não é o caminho certo. Isso não quer dizer que você não vai chegar no que você quer, mas isso quer dizer que você tá pegando um atalho que vai te fazer andar muito mais do que se você estivesse lá, assim, ó, só cuidando de você, só se dando atenção, só se permitindo, né, se respeitando e se escolhendo, e aí os caminhos vindo até você, as pessoas vindo até você, as coisas vindo até você. Ok, minha gente?
Então, gente, de coração, se vocês sentirem que vai trazer valor para a vida de vocês, e eu espero que traga valor para a vida de vocês, porque trouxe um valor imenso na minha, eu aconselho a vocês a trabalharem o magnetismo de vocês, porque é lá que vocês se tornam ótimos manifestadores. Aliás, eu já falei isso numa reflexão, uma das primeiras reflexões, que eu falei que os melhores manifestadores são os preguiçosos. E é por isso que eu não fico ensinando técnicas no meu canal, porque naquele vídeo eu falei que quando você está alinhado, quando você está bem consigo mesmo, as técnicas vêm até você. Você não precisa ir em busca, você não precisa perder teu tempo. As técnicas vêm até você e é naquele momento que você tem que calibrar a energia do que você quer, porque naquele momento você está no que as pessoas chamam de God State. Você está assumindo o teu poder criador. E é por isso que a técnica chega até você. É por isso que você não tem que ir até a técnica. Naquele momento você está pronto para manifestar o que você quer, porque naquele momento você está né? Você está emanando energia criadora, você está empoderado, você está completamente tomado de energia criadora, e é nesse momento que a gente se torna bons co-criadores. E o que a gente sente quando a gente está nesse God State, quando a gente está sentindo esse poder criador fluir na gente? A gente sente a força do magnetismo que a gente tem. E aí, né? Vamos dizer, querendo ou não, trabalhar o magnetismo é uma técnica, mas é uma técnica que vai te permitir co-criar o que você quiser sem usar técnica nenhuma. Simplesmente sendo você, se respeitando, se amando, se colocando em primeiro lugar, e aí o mundo todo vem até os teus pés. Ok? Bom, minha gente, eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!